Muito bem, vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Viação e Obras. Eu vou passar a palavra ao vereador Tiago Silva para começar a relatar os projetos. Senhor presidente, com todo o respeito, mas se Vossa Excelência puder, pelos mais velhos. É por ordem de chegada, né? O senhor chegou primeiro. Senhor presidente, tirando as brincadeiras, porque aqui essa comissão ela respeita a terceira idade, eu venho trazer o meu voto no parecer em relação ao projeto do vereador Milton Barcelos Júnior, vulgo Miltinho. Trata-se de um projeto de lei do vereador que inclui o artigo 28b da Lei 1224, de 2 de setembro de 1974, para proibir o exercício de atividades imobiliárias nas vias públicas no município de Florianópolis. Estabelece outras providências. A Procuradoria deu pela admissibilidade da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça deu o projeto parecer pela admissibilidade e sugeriu algumas emendas supressivas. A Comissão de Viação solicitou diligências externas, sanando alguns óbices da matéria. Também foi encaminhado um ofício ao SECOV. E, desta forma, senhor presidente, como sou um constitucionalista aqui dessa casa, dou pela admissibilidade da matéria. Eu não faço aos outros que eu não gostaria que fizesse para mim. Por favor, Claudinha, passa para a gente recolher as assinaturas. Pode relatar o segundo. E que sirva de exemplo, né, para alguns. Não faça mais isso. Vereador Maico Costa, projeto número 17.209 de 2017, senhor presidente. Dispõe sobre fechamento de tráfego de veículos estranhos aos moradores de vilas, ruas sem saídas, travessas em nosso município. Voto de vista. Trata-se de um projeto de lei do vereador Maico Costa que dispõe sobre fechamento de tráfego de veículos estranhos aos moradores de vilas, ruas sem saídas e travessas na nossa cidade. Após regular a tramitação desse projeto, veio o relator do vereador Lino Pérez na Comissão de Viação pelo arquivamento da matéria. Este vereador discorda, pela qual, inclusive, o vereador Miltinho já citou na outra reunião, que tem uma lei federal, né, que já trata desse assunto. Eu acho que o próprio vereador, o vereador Tiago, na comissão, ele não pode pedir o arquivamento, ele tem que sugerir ao autor que peça o arquivamento. Né? Isso, mas o vereador Lino Pérez fez um parecer, senhor presidente, pedindo o arquivamento da matéria. Como a matéria passou na outra comissão, e o vereador Miltinho citou que já tem a lei federal do ano passado, e que não restringe, né? Então eu dou o meu voto favorável à matéria, mas já alertando que tem essa lei federal, que foi aprovada o ano passado, mas só que não foi regulamentada. Né? Então, como não há a regulamentação federal, não houve um decreto regulamentando a lei ela é recente, de dezembro, não é uma lei federal. O vereador Tiago, a do REURB, mas só o vereador Tiago para contribuir, a lei federal ela solicita que o município faça uma lei regulamentando. Então, eu penso que a lei do vereador Maicon, ela atende esse pedido que a lei federal faz, que é solicitando que tenha uma lei municipal para regrar a cada município. Então, vereador Milton, como eu fiz um voto de vista separado do vereador Lino Pérez, que pedia o arquivamento da matéria. Então, eu cito aqui que a lei, inclusive, ela não foi regulamentada, então eu fiz um voto diferente do vereador Lino, que pede o arquivamento, eu dei pela normal tramitação da matéria. E como é a última comissão, ela já está apta para ir ao plenário. Então, peço aos senhores que, como pesquisei a matéria não foi regulamentada, que Vossa Excelência possam acompanhar esse projeto, o meu Lino, voto. é aquele do Maico? Vereador Miltinho? Eu assino com o Tiago também. Senhores vereadores, boa tarde a todos. Projeto de Lei 17.583/2018, vereador Tiago Silva, que dispõe sobre
instituição da virada social no município de Florianópolis e outras providências. Trata-se de um projeto de lei que dispõe sobre a instituição da virada social no município de Florianópolis. Houve inicialmente a discordância do projeto em questão, que deveria ser apensado ao PL 16.776 de 2006, de autoria do mesmo vereador. Notou-se, porém, que os projetos versam sobre matérias dispares. O presente PL tem o intuito de facilitar a inclusão social das pessoas com deficiência, respeitando as necessidades individuais e sociais, produzindo e compartilhando experiências e conhecimento nas áreas da educação, esporte e cultura inclusiva. Atualmente, há uma movimentação para cada vez mais tornar os eventos dos mais diversos tipos inclusivos. É a realização e acessibilidade sem discriminação, estereótipos. Oh, que difícil, hein? Nesse sentido, não noto óbice na tramitação da matéria e voto favorável ao projeto do vereador Tiago Silva. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago. Senhor presidente, como é inédito, algo que vai ficar registrado aqui nos anais desta casa, da história, do vereador Miltinho dar um parecer favorável no projeto de autoria deste vereador? Eu penso, senhor presidente, posso voltar, vereador? Que merece, senhor presidente, aqui um registro, porque o que trata essa matéria? É um projeto que dispõe que nós estamos aqui nesta casa para promover o bem para a população. Então, eu propus um projeto que coloca no calendário oficial da nossa cidade a virada social. Alguns não o conhecem, é um evento novo, em que trata de um público específico, das pessoas com deficiências, e que também as pessoas que não têm deficiência, mas que participam e se engajam nessa causa. Então, eu agradeço, acho que essa casa contribui para que a gente possa ser uma cidade ainda mais inclusiva. Obrigado. Do meu time. Continuando, vereador Tiago, acho que o senhor se equivocou. Na próxima reunião eu trago a lista de todos os projetos que eu votei favorável de Vossa Excelência. Eu trago a lista dos que Vossa Excelência votou contrário. Também pode ser. Algumas... posso ali adiantar, que é muito superior. Não. O senhor está equivocado, vereador. Mas vamos continuar. Projeto de Lei Complementar 17.543, Projeto de Lei 17.543, 2018, do vereador Renato Jéssico. Garante a acessibilidade de pessoas ostomizadas aos banheiros de uso público no município, mediante instalação e equipamentos para sua utilização. A presente matéria, o projeto fala na sua ementa que é de uso público, mas já no corpo da lei fala tanto público como privado, tá? Banheiros adaptados para ostomizados. A presente matéria tem por objetivo garantir a acessibilidade de pessoas ostomizadas em banheiros de uso público no município mediante instalação e equipamentos adequados para a sua utilização. Por mais nobre que seja a propositura do projeto, coloca em discussão a questão estrutural e financeira que a envolve. As construções destes banheiros, por obrigatoriamente serem adaptados, seriam de uso único e exclusivo para pessoas ostomizadas. Por isso, faço um questionamento. Qual a demanda de ostomizados no município de Florianópolis? Sabe-se que no ano 2017 existiam aproximadamente 4.000 pessoas ostomizadas no estado de Santa Catarina, sendo que este total não se sabe se os ostomizados são permanentes ou temporários. Os estabelecimentos, tanto públicos quanto privados, muitas vezes não dispõem de espaço suficiente e não possuem habites para realizar obra de implementação desses banheiros. Além do quesito estrutural, há que se falar também no artigo 2º do presente projeto de lei, que torna obrigatória a construção desses banheiros, como propor um projeto sem colocar em questão o ônus financeiro do envolvido. Apenas dizer que as instalações teriam um baixíssimo custo, um baixíssimo custo, não é suficiente. O projeto tem que respeitar a disponibilidade financeira da Prefeitura e da iniciativa privada. Salienta-se ainda que o nobre vereador está trazendo matéria onerosa ao Executivo Municipal, impondo regras às propriedades privadas, pois trata-se de um projeto que versa sobre o orçamento do município e claramente viola o princípio constitucional da livre iniciativa, conforme artigo 1º, inciso 4º e artigo 170 da Constituição Federal.
E aqui eu cito os artigos. Em tempo de instabilidade financeira e contenção de gastos devido à crise do país enfrenta, o projeto vem sobrecarregar a iniciativa privada com esta que está em queda com os seus faturamentos. Indiscutivelmente, a crise atingiu todos os segmentos. Além do descrito, por se tratar de projeto que interfere no orçamento do município, no mesmo tem que ser de autoria do Poder Executivo, conforme artigo 55 e 86 da Lei Orgânica do Município. Nesse sentido, por entender que a OBS, na presente matéria, manifesta desfavorável à tramitação do projeto, é esse o meu voto de vista. Peço visto. Não, o teu parecer é... O teu é parecer, o meu é voto de vista. Tá, o meu parecer O teu parecer é pela admissibilidade da matéria, porque ele pode ser adaptado aos banheiros já existentes. Nos estudos o que foi feito, Tiago, inclusive, existe uma legislação, o único lugar que foi encontrado, que a gente encontrou, que há uma legislação igual a esta, foi na China, e os banheiros adaptados para ostomizados, eles não conseguem ser utilizados por outros, devido à forma que tem que ser. E outro questionamento na China que não está funcionando, e lá está sendo até questionado, é a questão da altura da pessoa. Então, não tem como tu botar quando a mesa é muito baixa, a pessoa que é alta não consegue utilizar. Quando a mesa é muito alta, a pessoa que é baixa não consegue utilizar. Então, há essa dificuldade também. Então, por todas as dificuldades e por não encontrar nada que nos ajudasse aqui no Brasil para votar favorável a esse projeto, eu faço um voto de vista contrário ao presente projeto. Eu defendo o meu voto e acho que a cidade pode se adaptar. Tem vários exemplos, vereador Afrânio, inclusive, que deram certo. Né? Então... Senhor presidente, boa tarde aqui, boa tarde aos membros da mesa e aos que assistem aqui esta comissão e aos telespectadores. Eu quero levantar aqui de que nós temos que fazer um debate mais a fundo, não vai ser agora, mas com calma, sobre há uma oscilação na casa. Quando gera... Eu sempre fui contra, acho que é indicativo para a prefeitura quando gerar gastos. A reforma administrativa, então, nem se fala. Bom, mas acontece, alguns vereadores aqui na casa, inclusive uma parte significativa, defendem a relevância dos projetos para a cidade, enfim, e tendo passar esses projetos. O vereador Miltinho, que eu saiba, e alguns outros também, já levantou o acordo lá do STF, no sentido exatamente, o vereador Miltinho, de tirar aquela compreensão que se tinha anteriormente, de que somente cabe ao Executivo. Já houve projetos que o Miltinho já levantou, de colocar os acordos que permitem, sim, o Legislativo trabalhar nessa direção. Então, eu vejo uma aparente contradição na posição do vereador Miltinho. Eu queria saber qual é a posição final, porque eu tenho aquela posição ainda bastante legalíssima, o governador Pedrão, enfim, de ser indicativos. Mas eu entendo também, por um lado, que há um debate na casa, já há algum tempo, da relevância política dos projetos, da sua importância, como é esse caso da customização, e que não gera grandes impactos, por exemplo, que poderiam passar aqui nessa casa. Então, nós temos que ter uma definição, porque o procurador dessa casa, Bruno, tem já está trazendo, acho que não sei se era os graus, essa possibilidade de a Câmara gerar gastos para o Executivo. Então, eu quero saber isso, isso é importante, porque a situação está ficando pontual quando é uma questão geral, assim como o nome de rua, nós temos que ter uma postura geral, certo? Então, eu queria também encaminhar um debate aqui nessa casa para a gente ter um melhor entendimento. Agora, eu falo aparente, viu, vereador Miltinho? Então, eu queria saber isso, que a Vossa Excelência já se manifestou no sentido inverso, de certo. Aqui na casa, sim, poder gerar gasto na própria Câmara. Né? Primeiro, fazendo a primeira correção, vereador Lino, não é um acordo, é uma decisão apenas do STF que fala nesse sentido. Eu não sei se Vossa Excelência já leu, teve o prazer de ler ainda, porque é uma decisão bem até fundamentada, dessa do STF. Mas a decisão do STF fala que cabe, em algumas situações, a intervenção do Legislativo perante o Executivo, propondo matérias. E, em outras situações, não. Então, o senhor pode ter certeza que, quando eu classifico o projeto que se enquadra dentro daquela decisão do STF, eu voto pela decisão do STF. E, quando não,
eu faço o contrário. Então, eu não estou dando dupla interpretação para situações semelhantes. Então, se o senhor quiser, eu posso até encaminhar para o seu gabinete a própria decisão do STF para o senhor tomar conhecimento e, assim, proceder. Não, eu não sei. Eu queria até saber que situações são essas, qual a tipificação de situações que cabem e outras não cabem. Então, eu queria saber. Eu entendo que depende do gasto que é relevante, que fere a LRF. Né? Parecer da CCJ é favorável pela inadmissibilidade? Não, é contrário, seria vai em plenário. Presidente, o relator na CCJ foi o vereador Miltinho e deu parecer contrário. A Procuradoria pediu a manifestação do autor. Foi encaminhado para o autor. Mas a Procuradoria deu o final dela contrário ou favorável? Deixa eu ver aqui. Ele vai para mais alguma comissão ou é que fechou? Ele voltou para a CCJ. Vai para mais alguma comissão, Fábio? Eu acho que não. Vai ainda para Orçamento. saúde, pessoa de deficiência e orçamento. Os três. Vai rodar aí. Vai rodar aí. Senhor presidente, a Procuradoria deu pela admissibilidade da matéria. Haja visto que o autor fez um substitutivo global, incluindo o artigo e a Lei 7.801 de 2008. Incluindo o vereador Milton. Então, o parecer da Procuradoria foi pela admissibilidade da matéria. Questão de ordem, presidente. São Assinado Jorge, vereador pelo Dalmo. procurador Senhor presidente, Antônio Schrein. Eu quero, na verdade, compartilhar com o posicionamento do vereador Lino, que nós temos falado muito nesta casa, que não podemos criar despesa ou criar empecilho para o executivo. Em alguns projetos é o contrário. Uns podem, outros não. E também, por outro lado, o parecer da Procuradoria, normalmente, ele é instrutivo. A decisão da Comissão de Justiça. Quantos pareceres da Comissão de Justiça, da Procuradoria, se rejeita aqui ou se acata. A mesma coisa no plenário. Então, não é embasamento legal. Eles falam, olha, a Procuradoria deu favorável, tem que acompanhar, pode haver discórdia. Até que está acontecendo muito de vir dois pareceres da Procuradoria, um contrário e outro favorável. Está acontecendo muito agora. Uma Procuradoria que nós temos 2 ou 3 procuradores. De vez em quando aparecem pareceres diferentes. Imagine aqui no total de 7 vereadores na CCJ e também 5 vereadores. Há discordância, sim. Mas eu quero alertar realmente, o vereador Lino tem razão, que alguns projetos, quando ele fala poder público ou privado, nós também temos no público também. Imagine, Vossas Excelências, se chegar um exemplo, lá no shopping, Beira-Mar, tem autonomia para fazer qualquer tipo de alteração, mas em outros lugares que não tem condições de ampliar, na parte privada. Como é que vamos fazer? Vamos pegar, olha, uma farmácia, outro qualquer tem que fazer um outro banheiro, construir um banheiro especial, adaptar. Adaptar, você falou agora. Tem problema de espaço, de altura, de uma série de coisas, então não podemos apenas se basear naquilo que a Procuradoria falou. Olha, foi contrário, houve manifestação, mudou o voto, mudou o seu parecer, e não podemos seguir essa orientação como fosse final. Vereador Nós podemos, Dalmo. durante a tramitação, quem duvida que em outras comissões que faltam, pode haver audiência pública, pode haver outras solicitações. Então, nós temos que acompanhar cada comissão. Fala por aquele momento a sua reunião, agora passa para outra comissão. Vereador Dalmo, eu fiz um parecer separado do voto de vista do vereador Miltinho, porque a Procuradoria deu parecer favorável. O plenário dessa casa, que é soberano, derrubou o parecer da Comissão de Justiça. Então, se na Comissão de Saúde e de Orçamento, que ainda vai tramitar essa matéria, cabe a eles fazer uma audiência pública, né, para deliberar. A matéria tem relevância social? Tem. Tem impacto? Tem. Então, cabe a essa casa
né, dar continuidade. Por quê? Porque se a Procuradoria deu parecer favorável, o plenário da Câmara derrubou, né, por sua maioria, o parecer da CCJ, eu dei pela normal tramitação para que a matéria possa ter o debate. Essa casa não pode se furtar em debater matérias que são importantes, principalmente na questão social da nossa cidade. Vereador Tiago, eu como concordo o vereador com Vossa Dalmo. Excelência, mas temos ouvido muito nesta casa, e é a praxe dessa casa, todo mundo fala, o plenário é soberano. O plenário pode derrubar, pode acatar. Quantas matérias que vão parecer contrário da CCJ, e lá é derrubado. E vice-versa. Então, não encerra a discussão, exatamente. Vereador Dalmo, para ver como a situação ela é polêmica, na última sessão o senhor me acompanhou, meu parecer. Hoje Vossa Excelência botou sem efeito e acompanhou o vereador Milton. Vereador, Se Vossa Excelência leu o projeto, no plenário, Vossa Excelência derrubou o parecer da CCJ. Pois só Vossa Excelência por ler. este motivo que você está falando, não é. Concordo com Vossa Excelência que eu mudei o meu voto na reunião passada e não foi na de hoje. Eu tornei sem efeito. O vereador Dalmo tornou sem efeito na reunião passada. Na a de hoje eu passada. acompanhei o. Exato. Não. Ele escreveu sem efeito porque o vereador pediu vistas. Isso. Naquele momento. E nós temos um entendimento nesta casa que quando pede vista, cessa as assinaturas. Não. Então eu tornei sem efeito porque ele pediu vista. Vereador Tiago, eu Presidente estava sentado naquela cadeira. Quando eu pedi vistas, o vereador, e aqui eu faço a defesa ao vereador, não porque ele assinou o meu parecer, mas sendo justo, quando eu solicitei vistas ao projeto, o vereador Dalmo, de imediato, escreveu sem efeito em cima da assinatura Questão dele. de ordem, senhor presidente. E mais um apontamento que eu venho sendo feito, o vereador Tiago falou da questão de que se baseou no parecer da Procuradoria e na derrubada do plenário, como o vereador Dalmo já disse, o parecer da Procuradoria ele é instrutivo. Ele não tem validade no meio do projeto. A CCJ segue o parecer da Procuradoria se assim entender que deve seguir. Se decidir que não é, aprova-se diferente. Foi o que aconteceu, o entendimento não foi esse, a CCJ votou pela inadmissibilidade, só que, como aqui bem foi dito, o plenário é soberano, derrubou o parecer contrário da CCJ, o projeto voltou a tramitar. Não é também porque o plenário, que aí é político e não técnico, derrubou o parecer da CCJ, que as outras comissões são obrigadas a dar parecer favorável. Então, no meu entendimento, vereador Tiago, eu respeito o seu entendimento, eu sei que o entendimento do senhor no mérito é favorável, mas o meu entendimento é contrário. Então, tipo assim, e da mesma forma, o vereador que se acha no direito de assinar comigo ou com o senhor também está no direito. Um direito aberto. Pois não. Senhor presidente, é uma pérola. O vereador Milton diz que o plenário é político e não é técnico. Essa casa, ela é política. O senhor é político. Não. O senhor é político. O senhor é político. Se não, senhor presidente, sabe que... Não, eu sou com a palavra ou ele? Vereador Tiago, Obrigado. fica à vontade para concluir. Obrigado, senhor presidente. Porque se a casa não é política, ela tinha que ser aqui juristas. Né? Ao invés de vereadores, colocar juízes para ser técnica e jurista. Eu acho que essa casa ela é política. Nós estamos aqui para ouvir uma parcela da população que não é ouvida. E, no meu entendimento, essa parcela merece, vereador Milton, ser mais discutido, as ações, qual é o impacto que isso vai ter na cidade, e, por isso, defendi o voto. Agora, vereador Dalmo, Vossa Excelência, quando teve o voto lá, foi a derrubada do parecer da CCJ, Vossa Excelência votou para derrubar o parecer da CCJ. Por isso que eu achei que Vossa Excelência ia acompanhar. E, assim, vereador Dalmo, é um projeto importante. Acho que se Vossa Excelência, inclusive, puder ler as explicações que veio de algumas associações, acho que Vossa Excelência pode até, inclusive, ter base para que, no dia da sessão, Vossa Excelência possa refletir sobre o seu voto. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, quando vai um projeto de lei para o plenário, com parecer da CCJ contrário, normalmente o autor da matéria ele procura convencer os seus colegas vereadores que vai trazer fatos novos, aí ele retorna para a CCJ. Isso não se trata de derrubar o parecer,
ele volta para a CCJ para ter fatos novos. Não, tudo bem. Eu sei, não. Eu estou dizendo a forma que, quando chega no CCJ, por ser soberano, ele também pode pedir para retornar para outra comissão. São dois procedimentos. Exatamente. Ou pede apresentação de fatos novos, fatos novos, que aí volta para a CCJ, ou o plenário vota Vota. e vota sim ou não Para continuar tramitando. Exatamente. E aí, vereador Tiago, eu só aproveito, dando continuidade ao assunto, eu discordo do senhor quando o senhor faz o apontamento que as comissões também são políticas, até porque o nosso regimento interno ele estabelece todos os critérios que devem ser adotados pelas comissões. E eu, como eleito pela população, sou um membro político. Entretanto, todos que trabalham em meu gabinete, que fazem análise e fazem os pareceres, são técnicos. E eu trago para essa comissão e para qualquer outra comissão a análise técnica. Agora, em plenário, a decisão é política. Por isso que assim eu manifestei, vereador Tiago. Vereador Miltinho, sabe que eu sempre concordei com Vossa Excelência, nunca discordei. Mas acho que por essa casa ser uma casa política, em todos os seus departamentos tem a parte técnica e a parte política. É a minha opinião, né? Questão de ordem, senhor presidente. Se eu fosse levar, então, vamos fazer na regra que o senhor afasta a questão política. Então, vamos pela questão técnica. A Procuradoria deu parecer favorável. Então, eu fui, Vossa Excelência, com todos os respeitos que Vossa Excelência merece, então eu fui... Não. Tem o parecer do procurador Antônio Chiraim, dando o parecer favorável à matéria. Mas Vossa Excelência disse que tem que ir pela questão técnica. Pela questão técnica, eu fui pelo parecer do procurador. Para mim, a comissão é Chiraim. técnica. As comissões são técnicas, não políticas. Não, mas eu busquei o técnico. A Procuradoria é técnica. E eu busquei acompanhar o voto É instrutivo, técnico. vereador. O técnico da CCJ. Mas ela pode fazer com que o seu voto senhores vereadores, possa ter a questão técnica e a questão política. Foi feito o pedido de vista do vereador Miltinho, ele fez o parecer dele, o vereador Tiago fez o dele, foi votado, já está assinado. A discussão agora não leva mais a nada, vai para outra comissão, então vamos acompanhar com o vereador Lino. Próximo projeto para relatar. Bem, eu estou aqui com 4 projetos. O primeiro diz respeito à denominação do elevado Sérgio Grando ao viaduto do bairro Rio Tavares, né, recentemente, parcialmente inaugurado. Então, aqui eu já tinha me manifestado favorável, né, então, só que naquele momento fiz um tempo, com recomendação da comissão, porque como é uma obra estadual, que devia ir para a Assembleia Legislativa. No final, exato, mas como tem investimento também da parte do município, então voltou e eu ratifiquei a posição favorável a essa denominação do nosso ex-prefeito falecido, Sérgio Grando, a esse viaduto do Rio Tavares. Né? Questão de ordem. Senhor presidente, eu entendo de uma forma, vereador Lino Pérez, que o autor da obra é o município, o gestor da obra é a prefeitura. Quem pagou a maior parte dos recursos foi a prefeitura. Então, eu entendo que essa casa pode, sim, propor o nome que vai... boa parte, 80% dos recursos foram no município. É mesmo que foi praticamente bancado pelo município, né, Fran? Só que eu penso, vereador Lino, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, é o parecer. Só que essa matéria... Vista? É o Dinho, vereador Dinho. O vereador Miltinho pede vista do projeto. Só que o projeto ficou desde... Deixa eu ver aqui. Dia 14 de março de 2019, o vereador Dinho fez uma manifestação. O projeto, o parecer do vereador Lino... Vista desse projeto do Miltinho? É do dia 26/3/2017. Sim, não? 2017. Então, o vereador Miltinho, 17. Então, março de 2017. Então, o vereador Lino, um ano ficou parado esse projeto, vereador Dalmo. Então, senhores, a inauguração já até ocorreu. Então, eu penso que, inclusive...
Então, mas o presidente da comissão podia avocar. Mas fica aqui o registro, porque eu tenho 1 ano o projeto, independente de que matéria. Mas eu não acho justo ficar 1 ano uma matéria, independente se é o autor. Isso deve mudar, inclusive, o regimento. Nosso regimento é omisso. O autor não tem prazo para se manifestar, vereador Tiago. É que o nosso regimento ele não tem prazo para o autor se manifestar. Então, tu pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, eu só pedi a palavra para deixar registrado que só ficou parado porque o autor ficou com o projeto 1 ano. Sim, vereador Milton, mas a obra que ele vai instituir o nome já foi até inaugurada. Eu penso que, em homenagem, inclusive, ao ex-prefeito, que muito fez por essa cidade, essa casa poderia ter tido um pouco mais de respeito em aprovar a matéria. Vistas, justificando meu pedido de vistas, vereador Lino, eu só estou pedindo vistas em respeito à manifestação já da população, que houve uma manifestação, por isso que eu vou verificar, um pedido feito para homenagear o seu Getúlio. Então, eu só vou confirmar isso, vou conversar com o próprio autor, e aí na próxima semana eu já trago o projeto. Senhor presidente, questão de ordem. Esse projeto ele sai da aviação e obras e já vai para o plenário. Já vai para o plenário? Então, acho que vamos apressar. Semana que vem tu traz o pedido. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma observação, uma observação que fez o vereador Tiago. No nosso caso, não parou no nosso gabinete. Não, vereador Lino, foi o autor. Posso falar? Eu estou com a palavra. Se você reivindica a palavra, eu quero reivindicar a palavra. Não estou dando a parte. Foi o autor, Então é o seguinte, eu estou dizendo que veio para nós, eu fiz aquele tempo, não sei, foi para, supostamente, seria para o Estado, depois passou uma semana e voltou de novo. Então, bom, foi favorável. O vereador Dinho veio para conversar comigo, então, bom, tudo bem. Se é uma questão de âmbito municipal, então vamos tocar isso aí. Então, no nosso gabinete, não parou esse projeto. Questão de ordem. Segundo, eu queria dizer o seguinte, o vereador Tiago é tão preocupado com a questão da postura e havia atravessa as falas das pessoas. Eu estou falando, espera um pouquinho quando você fala. Eu quero dizer que o vereador Miltinho, eu investiguei essa questão. Porque eu também escutei havia um zum aí de que, porque havia a comunidade reivindicando, no caso, o vereador Getúlio, e aí eu verifiquei. Então tem uma divisão aí, que eu falei, inclusive, com o pessoal, as lideranças do Campeche, que a própria liderança do Campeche estão divididas nisso, porque o Getúlio, a família Getúlio, e depois o proprietário daquela área do viaduto também, esqueci o nome dele agora, Milton, que ele também, há uma comunidade também reivindicando o nome do viaduto, o nome dessa pessoa, me esqueci o nome agora, naquela região ali. Hamilton. Mas como aí eu vi que não tem nada objetivo, encaminhado objetivamente, existe sim oficialmente o vereador Afrânio, naquela rótula até a praia, de ele estar pensando de colocar o nome do Getúlio, naquele boulevard ali, só isso oficial, mais nada. Então, não vou me apoiar em boatos. A liderança do Campeche não quer entrar nesse assunto, digo a liderança com a Associação de Moradores, porque é uma questão bastante dividida das duas regiões. Mas, então, eu estou me apoiando aqui em um fato objetivo. Não tem nada, por enquanto, eu vou encaminhar. A favorável, entendeu? E fora do vereador Afrânio. Se vier alguma outra iniciativa, vai pensar o projeto do vereador Afrânio. Eu considero, vereador Lino, vereador Afrânio, demais vereadores, mais do que justo o nome do ex-prefeito, o Grando. Acho mais do que justo o nome dele naquele viaduto. E como o vereador, acho que Dalmo tinha falado, e como foi uma obra totalmente bancada pelo Executivo Municipal, então acho que cabe a gente, a semana que vem, o vereador Miltinho trazer o parecer de vista, e a gente pedir para o vereador Catume colocar em votação isso aí na quarta-feira que vem, já dá para colocar em votação. Questão de ordem. Eu vou dar só uma partezinha para o vereador Afrânio se posicionar. Sim. Bem, a confusão entre recursos do município versus recursos do Estado, ela existe, sabe por quê? Porque é uma zona de confluência, um espaço entre duas SCs. É só por isso. Mas não tem nada, a obra não tem nada a ver com o governo estadual. O recurso é do governo municipal. Tanto é que o governo estadual nem apareceu na inauguração. A inauguração foi feita pelo prefeito e alguns vereadores. Então, isso dá uma demonstração de que é uma obra municipal. Então, poderia ser qualquer nome. Não estou discutindo aqui o nome do Grando, mas o vereador Dinho tomou a iniciativa faz 2 anos, completou 2 anos, março de 2017,
Mas tu tens outro projeto? Não, o meu projeto é um projeto de homenagem ao seu Getúlio, mas não é no elevado. É no Boulevard, no final da praia, próximo ao Rancho de Canoa. Tá? Também, ou seja, nós não vamos esquecer do seu Getúlio. Só que o vereador Dinho, o meu projeto, inclusive, é posterior ao do vereador Dinho. Não faz alusão a elevado e nem ao nome do grande. É outra coisa. Questão de Thiago, para Senhor encerrar, presidente, para o vereador só Lino para acabar o de- vereador Lino, acho que ele entendeu mal. Eu estava não querendo interromper a sua fala, eu só estava querendo dizer que não foi Vossa Excelência que ficou um ano. Quem ficou um ano foi o autor. E como um ano ficou parado o projeto, deu a possibilidade, inclusive, do prefeito encaminhar um projeto. Não sei se já está aqui, ou Milton já passou na CCJ, colocando, instituindo o nome do elevado. Esse Sim, projeto sim. não chegou Foi- aqui na casa. Mas foi anunciado pela imprensa, não sei se os senhores, né? E também, vereador Lino, o senhor não ficou com um ano para fazer, até porque não poderia. Foi o autor. E outra situação que levou, que nós pesquisamos, foi o deputado estadual João Amin, que queria denominar ali o elevado Luiz Henrique da Silveira. Então, o senhor... Eu acho Nós temos que dar prioridade à matéria que já entrou há muito tempo aqui nessa casa. É uma obra municipal, tanto é municipal, que foi o prefeito que inaugurou. E assim, vereador Thiago, nós já temos no município de Florianópolis o O governador Luiz Henrique da Silveira contemplado lá em Canasvieira. Sim. Então nós já temos um... Já temos ele uma já foi- homenagem ele para já foi- ele. Ele já foi contemplado na nossa cidade. Né? Questão do presidente. Senhor presidente, na verdade, a gente observando o projeto de lei do vereador Dinho, foi 2017, está faltando, já faz 2 anos. Em função da obra estar praticamente concluída naquele momento, e veio o falecimento do seu Getúlio, criou-se essa situação, olha, pode ser o nome do seu Getúlio. Não observaram que já existia um projeto de tramitação bem anterior à data do seu falecimento. Então, E o vereador uma coisa Afrânio vai vai inviabilizar fazer uma outra, eu acho. homenagem. Mas eu pensei que já tinha entrado essa matéria, porque se tivesse entrado, poderia ser apensado, né, o vereador Milton, mas o Milton disse que não passou na CCJ. E nós temos o argumento, o vereador Afano já está Já contemplando está seu contemplando Getúlio. uma homenagem para Então, ele não está... seu Getúlio. Vereador Lino, vamos Senhor lá. presidente, só uma... Exatamente. Sim, o em tempo que está ali, que na hora da comissão anterior pediu, na comissão que tinha recursos estaduais, eu acho que ele nem tramitou, que eu saiba, ele nem chegou aí para o Estado. Ele ficou por aqui, retornou para mim novamente, aí eu fui favorável, segunda vez favorável, só isso. Vamos dar sequência tramitou, ao não. relatório? Pode relatar os demais projetos, fica à vontade. Bem, eu estou aqui com 3 projetos de denominação de rua. Né? Eu queria aproveitar agora que está sendo televisionado. Eu, há muitos anos, desde a legislatura anterior, eu sempre fui contra a denominação de rua. Da forma como é feito, isso aqui já é um assunto antigo. Mais de 200 processos, inclusive, o Ministério Público já analisou esse caso, foi contra na época, recomendando para que não aprovasse. A Prefeitura, sistematicamente, os órgãos todos são contra. Né? Aqui na casa também, os engenheiros anteriores e o atual também são contra. A CCJ também é contra. Mas, no entanto, acabava tramitando e ia para o plenário, aprovávamos, era contra, aprovavam, e aí chegava no prefeito, o prefeito vetava, porque se ele aprovava, ele está incorrendo em improbidade administrativa. Então, voltava para cá e o plenário sistematicamente derrubava o veto e aprovava. Só que, de um tempo para cá, devido na época, 2014, com o arquiteto Dalmo Vieira, ele se comprometeu com essa casa de 200 ruas, mais ou menos naquele momento, ele ia fazer um projeto de regularização. Isso em 3 meses. Pô, 3 meses? Não, 3 meses consigo. Bom, nunca regularizou coisa nenhuma, certo? Agora tem o REURB em tramitação nesse momento para a atual prefeitura, no IPUF. Bem, mas aí parou. Agora começou novamente a tramitar matérias aqui nessa casa de novo. E aqui já tomamos uma posição, né, de suspender isso. Então, eu vou ler isso aqui, porque o público tem que saber, porque depois fica dizendo que eu sou contra a população. Só um minutinho. Falsos. Então, eu quero ler esse parecer, o outro, mais ou menos, na mesma direção, não vou ler. Só um minutinho antes do senhor concluir. Nós chegamos num acordo, o vereador Afrânio está aqui nos
agraciando com a sua presença na comissão, nós chegamos a um acordo na comissão, vereador Afrânio, que esses projetos eles não vão adiante, tramitar. Por quê? Porque tem vários projetos na mesma situação que está tudo parado, porque não tem um acordo. Ministério Público, está muito indefinido essa situação. Então, o vereador Lino pode... Ô, vereador Lino, se o senhor me permite, e o senhor também, presidente, só que o senhor tem razão, vereador. Tem alguns vereadores, de acordo com o parecer nas comissões, quando tem parecer contrário, eles estão tirando cópia do parecer contrário e entregando nas comunidades. Quem é contrário ao parecer. Por isso que eu acho que não deve tramitar sem ter uma decisão final. Porque alguém fica de mocinho nessa história. Olha, eu votei favorável, mas fulano votou contrário. Estão levando para o interior da ilha. Isso não pega muito legal para os vereadores que votam contrário. Tá? Estão fazendo isso, pegando, ó, eu apresentei um projeto e fulano levou contrário e mostra o parecer contrário. E alguém fica de bom na história. E quem quer regulamentar? E hoje o senhor falou em 200 projetos, o senhor foi muito bondoso, passa de 400 projetos. Na época, hoje teve uns 400 projetos lá. Então, quando ele tramita, ele cria uma expectativa. Ele deve ser realmente barrado no início e não tramitar. Porque ele cria a expectativa, está na comissão, mas tal comissão foi contra e começa a tirar cópia e botar na comunidade quem vota contrário. E aí não é votar contrário, é só apenas a legalização. Mas e assim, vereador Dalmo, para a população que nos assiste agora entender, vereador Tiago, não é que a gente não quer legalizar, é que tem que ter um acordo juntamente com o Ministério Público, o IPUF, tudo direitinho, para a gente não ter problema judicial lá na frente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu só queria aqui, senhor presidente, alertar aqui que a minha assessoria já encaminhou. O projeto chegou ontem, foi lido no plenário, vereador Milton, do prefeito municipal, que denomina o elevado Getúlio Manuel Inácio. Então, esse projeto entrou ontem. Não. É o projeto do elevado. Do Afrânio é outra situação. Esse é do prefeito. Então, deu a entrada ontem. Vereador Tiago, é que a assessoria está me relatando aqui que tem um também do João Luiz também, denominando o elevado também antes do prefeito. Então, os dois devem ser pensados esse daí. Não, entrou aqui. São 3 nomes diferentes. Então, deve ser pensado esse daí. Fica à vontade. Bem, só assim, a título de explicação da tramitação, esses projetos, pode chegar mais 2, 3, 4 ou 5, Vão ser pensados. todos serão instruídos ao retirar a certidão na assessoria técnica, que ela vai indicar o apensamento, como também passando pela Procuradoria, certamente vai indicar o apensamento, e na CCJ certamente vai indicar o apensamento. E nada impede que essa matéria continue aqui sendo tratada. Certo? Não é porque algo chega a posteriori que tranca a tramitação. Nesse caso, acho que é o projeto inicial, o mais velho, é que os outros são tudo pensados a ele e ele segue, né? Ele segue o apensamento. Pode haver reversão. Pode só, olha, o número Mas tal eles só vão ser apensados quando forem analisados em si. Porque nós não podemos discutir um projeto que é pioneiro, ele não pode determinar o apensamento do que está vindo atrás. O que está vindo atrás é que tem que ser instruído para ser apensado ao que está na frente. Percebe? Vereador Lino, vamos no último projeto aí que o senhor tem para relatar? Senhor presidente, aqui é uma falha de erro da relatoria, do meu relator, do meu assessor, que um é que é pela inadmissibilidade e os outros são por arquivamento. Então, eu tenho que fazer uma correção nos outros, para ficar, no caso, a inadmissibilidade nos outros também. Eu só queria pedir, só vou ler esse aqui, depois eu trago o outro corrigido. Não, então é o seguinte, aqui se trata, eu quero colocar também para a imprensa, de modo geral, porque como agora está sendo televisionado, senhor presidente, a gente fala no plenário, mas é importante aqui, nesse momento, se alguém estiver assistindo, que está interessado em questão do nome de rua,
Eu quero dizer que eu sou professor da Universidade Federal, aposentado em 2015, hoje professor voluntário, e eu zelo pelo ordenamento adequado, jurídico e urbanístico da cidade como um todo, baseado no princípio do Estatuto da Cidade e do papel da Prefeitura no planejamento da cidade. A Prefeitura é responsável por isso, ela é que ordena o território. Bom, assim como o setor, uma parte do setor econômico reclama que faz tudo certinho, tem uma outra parte que faz de uma forma irregular, reivindicando a legalidade, a segurança jurídicas, eu quero dizer também, nas ocupações, também como um todo, tem esse problema. Então, há muito loteamento irregular, clandestino, que estão... Bom, uma grande parte da cidade é feita dessa forma. Agora, isso não exime do poder público exercer o papel de controle e fiscalização, que, aliás, a fiscalização, há 10 anos atrás, tinha mais ou menos 80 fiscais. Hoje está com 8. E a população quase que duplicou. Então, é um absurdo isso, a cidade está solta. Eu mesmo fiz um trabalho junto ao Ministério Público, ajudei, e fiz uma pesquisa com 50 construções irregulares no norte da ilha. Né? Agora está o problema de derrubar barracos para tudo que é direção, todas as classes sociais, mas é um problema que não houve fiscalização. Então, eu quero dizer que eu sempre fui, desde o início, contra. Porque, para ter uma ideia, lá na arquitetura, Departamento de Arquitetura, já houve vários projetos de ateliê no Rio Vermelho, que é uma situação, para mim, uma das mais dramáticas, que tem ruas, tem 1 quilômetro de comprimento, sem nenhuma travessa, uma coisa que eu não vi na minha cidade, no Rio Grande do Sul, equivalente disso. 1 quilômetro sem nenhuma travessa. Então, a última casa está lá, o bombeiro não chega lá. Incendeia a casa, que é responsável. Bom, então, e tinha que ter travessa? Então, já houve projetos, e vários, de TCC, trabalho de conclusão de curso, fazendo proposta que o município não acolhe, e não é insensível, de projetos urbanísticos, mesmo em ruas estreitas. Por exemplo, em ingleses, tem sistema de fazer sistema binário. Já falei com o João Luiz e o Marcelo da Intendência, fazer sistema binário. Passar um carro para dar, pelo menos, o convívio com os pedestres. Bem, então, proposta não falta. Então, eu não sou contra. Eu acho que tem que haver um projeto urbanístico primeiro, por setor, e nome de rua é a última que seria, e não o primeiro. Que, infelizmente, gera um mercado eleitoral sério isso aí, porque você vê fragmentariamente. Uma rua, vai ver outra rua, não tem uma visão geral, a pavimentação vem vindo de seu nome de rua, mas não é uma regra que faz nome de rua para depois liberar a infraestrutura. Isso que o meu argumento se coloca. Não, aqui tem vários que têm infraestrutura já consolidada e depois chega o nome de rua. Ué, como é que é isso? Então, na realidade, tem que ter um projeto urbanístico para a cidade. Inclusive, eu trabalhei e trabalho em áreas de periferia. Trabalhei em mais de 20 comunidades, em áreas que são, inclusive, irregulares. E sempre defendi a regularização, como foi as obras do PAC, aqui no Maciço, na época da Berger, corretamente, colocou uma lei de regularização fundiária no Maciço do Morro da Cruz, que depois gerou obras do PAC. Eu defendi. Então, na época, exatamente. Então, as zonas pobres e ricas, o que quiser, tem que submeter sempre ali a leis urbanísticas. A lei 369 diz, em áreas de preservação, você tem que ter um projeto urbanístico sustentável. E são áreas de preservação. Até é possível fazer aí, desde que é um projeto sustentável, tudo bem? A represa Billes, em São Paulo, tem uma favelização de 1 milhão de pessoas, por exemplo, na represa, onde era a água de São Paulo. Mas vem arrancar 1 milhão de pessoas de lá. Por isso que é processo de reurbanização, de reconhecer as pessoas no lugar, mas um projeto sustentável. E tem que ter investimento. As teorias dizem, essas áreas acabam gastando mais do dobro do que de um projeto normal, novo. Mas é uma realidade que existe? Existe. Mas eu como arquiteto, não posso ficar me omitindo nisso. Então, isso quer dizer que a ideia dessa, meu parecer, vai nessa direção, e, mais que nunca, eu sempre defendi o interesse social das comunidades que vivem nessas áreas, infelizmente, ludibriados por loteadores clandestinos, irregulares, grileiros. Certo? Depois promete mundos e fundos para as pessoas, depois ficam na ilegalidade. Bom, então, eu só quero colocar que esse aqui, no caso, se trata do vereador Marcelo de Oliveira, o Marcelo da Intendência, na rua Pedro Laureano dos Santos, na via pública em distrito de Ingleses, Rio Vermelho. Bom, aqui é uma rua que já o próprio engenheiro civil daqui da casa, Ivan, já disse que a rua possui água, não tem esgoto, tem problema de drenagem, e tem energia elétrica, etc. Depois diz que essa área aqui está numa rua que não tem denominação pública, a prefeitura não está registrado, existem elementos hídricos flagrantes nas imediações, você tem uma série de problemas que se aproximam um pouco
da 592, que nós aprovamos nessa casa, que em área de preservação não se deve aprovar nome de rua. Mesmo na época que se aprovava tudo aqui, nome de rua trancava com a 592, certo? Bem, então tem uma série, já houve o dinheiro Isvan é contra. Então, aqui não vou ler tudo aqui, mas dizendo o seguinte, aqui passou pela casa, a Procuradoria, no caso, foi contra, depois fez um despacho ao Floran, SMDU, da Prefeitura, para fazer um parecer a respeito, a partir da CCJ, e aí eles se manifestaram contra. Né? O IPUF sempre é contra. Né? Depois, no caso da engenharia também, fazendo toda essa volta, também diz que recomenda a não aprovação. Tem uma cópia aqui que já sempre está em todos os processos, que é do Ministério Público Estadual, já há alguns anos atrás, que depois foi ratificado, mais recentemente, por um novo procurador, não sei, lembro se eu acho o Locatelli ou Seligman, não me lembro, também, na época era o outro, o antigo, não esqueci o nome agora, mas são os dois, ratificou. Só um detalhe, hein? Quando diz recomendação, não é porque assim, isso é recomendação. Não, isso abre o processo. Se a casa vai contra, ela abre um inquérito em cima. Isso só dá um sinal primeiro. Tá? Não é uma coisa assim, recomendação, algo frouxo lá do Ministério Público. Depois continuou, e depois na SMDU foi contrário, na Vigilância Sanitária, SMDU, Floran e PUF, Casan, todos os órgãos da Prefeitura contra. Depois teve, o IPUF demonstrou contrariedade, depois a Casan informou que o local não possui rede coletora implementada, a Casan, e depois a CCJ, no final, se manifestou, pasmem, pela admissibilidade. Né? Bem, aí, com base nisso, eu faço os pareceres nesse sentido todo que percorreu, me apoio na Lei 10.257, da necessidade de ter um ordenamento e controle do uso do solo por parte da Prefeitura, que é a gestora disso tudo, evitar a deterioração de áreas urbanizadas, o parcelamento ilegal, a poluição e degradação ambiental, etc. Depois eu digo que outro aspecto diz respeito ao uso do solo, muitos pareceristas das comissões e autores do PL, desse projeto de lei, acham que a permissão para que uma dada porção do território municipal seja ocupada com fins residenciais faz com que a aludida ocupação possa ser feita sem obediência ao regular parcelamento do solo. Por óbvio que esse regulamento apenas autoriza um determinado tipo de uso, mas isso não significa que a abertura de vias e de edificação estejam autorizadas imediatamente, de forma indiscriminada. O regular parcelamento do solo é que leva à abertura de vias e à construção de lotes a serem edificados. Sendo assim, nos meus pareceres de méritos, tenho sustentado, infelizmente, em vão, sempre votei sozinho, praticamente, que alegações de que a via esteja inserida em áreas que permitem o uso residencial ou compõem uma situação consolidada não são suficientes para que se possa atestar a regularidade de uma ocupação. Desta feita, persiste o problema. A Câmara Municipal continua legislando sobre a denominação de ruas abertas à revelia do poder público, alimentando a falsa ideia de que somente desta forma haverá possibilidade de provimento ou incremento da infraestrutura urbana, como, aliás, muitas vezes, se viu no corpo justificativa de proposições deste tipo. Tudo isso se agrava, mais ainda, se for considerado que, desde 2007, é do conhecimento da Câmara Municipal que o Ministério Público Estadual emitiu recomendação, e aí coloca uma recomendação, que todos aqui já conhecem, né, dessa situação irregular, depois, que sempre é ratificada aqui para o setor de engenharia, né, e IPUF e a Floran. Cito ainda o requerimento 592, foi aquele que eu falei, que das áreas de preservação não pode. Né? E, por outro, eu digo, informo também que, diante dos sistemáticos pareceres de votos e vistas de minha autoria, contra o nome de ruas, devido à entrada no vigor do atual plano diretor 2014, que, por sua vez, não contempla de forma expressa e objetiva as soluções técnicas para a problemática das vias abertas irregularmente, a presidência da Câmara Municipal realizou uma reunião com todos os vereadores, aí eu falo aquela questão, na época, de 2014, e na época era 200. Agora já duplicou, segundo o informe do vereador Dalmo. Aí digo, finalmente, registra que, praticamente em todos os casos, a Prefeitura veta, de forma fundamentada, os projetos de lei aprovados, mas logo em seguida a Câmara Municipal, sustentando principalmente os mesmos argumentos, de situação consolidada, derruba o veto em plenário. Entretanto, sobre a mesma Prefeitura que promove tais vetos, vale destacar o fato de que, por muitos anos, o Executivo Municipal, a Prefeitura, não cumpriu com seu dever de fiscalizar o processo de uso e ocupação do solo. A Prefeitura é negligente, pois deveria ter feito valer o seu poder de polícia administrativa para evitar a abertura de via em questão sem observância das leis de parcelamento do solo. Desta feita, o prejuízo causado aos moradores reside no fato de que, invertendo a lógica de parcelamento do solo, foi permitido
a pessoa de boa-fé construir sem antes prover acesso à infraestrutura, que sempre é fragmentada. E, em muitos casos, ainda hoje, não dispõe de saneamento ambiental e sem a pavimentação. Nesse sentido, eu me posiciono pela inadmissibilidade da matéria. Então, eu queria colocar aqui, clamamos, está o pedido de em pé, eu quero aqui, dessa comissão que eu quero apoiar, de que estamos aguardando que a Prefeitura, agora, com o REURB, com 400 ruas, possa fazer um projeto, quase regime de urgência, especial para essa situação de irregularidade que nós estamos sofrendo há muito tempo no município. Peço vistas desse projeto e como outro Vistas projeto, pro vereador Miltinho. o outro projeto que o vereador Senhor presidente, Lino questão vai de ordem. relatar, ele já falou que já vai no mesmo sentido, eu já peço vista antecipada também do outro. Ele vai ter que devolver. Ele tem que retirei, primeiro né? devolver. Ah, retirou? Eu retificar aqui. Então Ele tá. vai retificar Então, quando ele peço vistas trouxer. desse. Mas esse, a princípio, dá vista ao vereador Miltinho. Vereador, dá uma questão senhor de ordem para ele presidente. encerrar. Eu acho que nós estamos fazendo, vereador Lino, um papel aqui nesta casa, em todas as comissões, especialmente na Justiça e também na Aviação e Meio Ambiente, fazendo de conta que estamos dando encaminhamento. Na verdade, a maioria de vereadores são contrários a essa matéria. Nós temos que providenciar urgente, através dessa comissão, uma reunião com o Ministério Público e PUF e achar uma solução definitiva para isso. Não é permitido, não faz. É permitido, tem que ver o que é legal. Porque o que acontece, eu, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei, estava aí falando com a Cláudia agora, para as extensões de vias públicas, onde a rua hoje já é pública, já é denominada. Então, ela é denominada 200 metros. Exato, é denominada. Mas aí falta algumas famílias que têm o mesmo benefício que as primeiras têm e que não pode ter essa extensão porque aí vem a recomendação de 592 que não deixa. Por outro lado, o morador faz o seguinte, por que quem mora aqui ele pode e eu 50 metros da frente não posso? Está deixando assim, um vazio muito grande entre uma situação e outra. Por outro lado, o seu parecer é importantíssimo, inadmissibilidade. Mas ele acaba, a comissão de viação foi contrário. E eu acho que não tem que parar na comissão de viação. Ela não tem que dar entrada na casa. E se deu entrada na casa, tem que fazer um estudo para ver, o vereador Afrânio, o que é que pode ser feito. E não parar numa comissão. Este projeto, por exemplo, quem foi parecer contrário? O vereador Lino. Se eu não quiser lhe acompanhar, o senhor sai como foi o senhor e deu parecer contrário. Se eu acompanhar, foi os dois. Se todos acompanhar, foi a comissão que é contrário. Então, nós temos que chamar a comissão de viação, na comissão de viação, o IPUF, o Ministério Público, Floran, o engenheiro dessa casa e a Procuradoria. Não adianta fazer de conta que eles, olha, eles são contrários. Se eu ler ali todos os pareceres contrários, mas continuam tramitando. Aí cai na mão de quem? Vereador Lino. Aí um vereador, que pode ser o autor, olha, eu fiz o meu papel, passou ele não fala na Procuradoria, ele não fala na Floran, ele não fala no IPUF, a Comissão de Justiça, vereador fulano de tal, foi o contrário. Aí cai sobre o senhor ou ao outro vereador a parte final, que não é a parte legal. Essa é a parte que, olha, ele foi contrário. Então, eu sugiro, presidente, que faça a reunião quanto antes, comissão de viação e todos os que são necessários para ter um trabalho uniforme, porque senão cai sempre na mão do vereador, que é o autor. Por isso eu pedi para o vereador, eu não quero, não preciso e não pretendo ser o relator de vias públicas, porque o meu parecer você já conhece. Depois de 2014, do plano diretor, eu não apresentei um projeto de lei e tenho manifestado o contrário, porque eu sei que isso aí vai, qualquer momento, ele vai repercutir negativamente. Vereador Dalma, acho que a casa. gente poderia entrar num acordo aqui, vereador Miltinho e vereador Afrânio, marcar uma data já para fazer essa convocação. Só que o difícil é o Ministério Público vir aqui, né? Vereador Claudinei, presidente, essa casa já tentou por diversas vezes, eu estou na primeira legislatura, mas o vereador Mas é dificultoso. Afrânio, vereador Lino, eles vereador Dalmo já eles pode nos aparecerem, confirmar, né? que já foi tentado marcar por diversas vezes reunião envolvendo o Ministério Público para discutir o assunto, e o Ministério Público não se fez presente porque disse que não quer discutir aqui, ou não sei qual é a... Não, mas o que eles Ministério estão adotando. Público não quer discutir, mas se a gente toca adiante, eles interferem. Esse é o problema. Então, eu acho que a decisão é mais política do que... Exatamente.
eles não tentam prevenir antes, eles parece que quer que a coisa aconteça para eles poderem ir lá e... Né? Em vez de Só eles o virem senhor e presidente. prevenir... Vamos fazer o seguinte, vamos mandar, Cláudia, mais uma vez o Ministério Público, vamos fazer mais uma carta, chamando novamente o Ministério Público, pedindo gentilmente que eles compareçam a... Senhor presidente, Podemos marcar também uma visita, né? Pra A ver ideia do como vereador Afrânio é buscarmos outros municípios que possuem o mesmo problema e como eles estão procedendo para a gente tentar adotar aqui. Então, a ideia é verificar em a São gente poderia José, marcar aí uma Joinville. visita da aviação e obras, vereadorinho. A gente vai logo, tanto no município de São José como no município de Sim. Joinville, para a gente ver mas a real situação do senhor lá. presidente, questão de ordem. Senhor presidente, é o seguinte, mas de qualquer maneira, eu acho que é importante, eu acho que ver outras experiências, mas nós temos que conversar, uma reunião, ouvir aqui o IPUF para discutir essa questão com o principal é o IPUF, o gestor, que na época prometeu e não cumpriu. Hoje tem o REURB. Então nós temos que discutir o que está acontecendo com o REURB, porque isso faz parte dessa esfera do IPUF. Então acho que é importante marcar uma audiência, ou vamos lá, ou eles vêm aqui, uma das duas, certo? Para a gente poder conversar com o gestor. Senhor vereador, não temos mais nada a tratar no dia de hoje. Nós encerramos a Sua nossa carta reunião. Não, peraí, pode ser então, de Sim, marcar uma reunião. vamos marcar, vamos marcar.